Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Café com Teologia. E neste episódio especificamente, eu tenho um dado triste para a gente analisar, um dado preocupante, que nós precisamos falar sobre isso. E se você quiser saber qual é esse dado que é preocupante, que nós devemos estar atentos em relação a isso, eu aconselho você a ficar comigo até o final, porque vale a pena a reflexão que a gente tem para fazer no episódio de hoje. Aproveito também para convidar você a fazer parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp. É só você acessar o QR Code que está aqui na sua tela ou o link que está na descrição desse vídeo. Se você também considera esse trabalho relevante, importante para a divulgação do saber, da cultura teológica para mais e mais pessoas, considere a hipótese de nos apoiar. Você pode enviar sua contribuição pela chave Pix, pelo Valeu Demais que está logo abaixo aqui do vídeo, ou pode também se inscrever na plataforma Apoia-se. Tornando-se membro do canal, você colabora com o nosso trabalho e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Escolha uma dessas formas e venha participar com a gente, que você vai ser muito bem-vindo, será muito bem-vinda por aqui. No ano passado, no ano de 2024, uma pesquisa bastante consistente, séria, que chegou à sua sexta edição, chegou a uma triste constatação, que o Brasil perdeu 7 milhões de leitores assíduos. Em comparação à pesquisa anterior, o número de pessoas que se declaravam leitoras com alguma assiduidade diminuiu 7 milhões de pessoas. É um número bastante grande, né? Um número bastante grosseiro. Não é um número que a gente pode relativizar, porque de fato é preocupante. Foi a sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que chegou a essa constatação de que nos últimos 3, 4 anos, cerca de 7 milhões de pessoas deixaram de ter o hábito da leitura. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto IPEC, com 5.504 entrevistados entre os dias 30 de abril e 31 de julho do ano passado, e os resultados foram divulgados no final de 2024. Para a gente ter uma ideia do que isso tudo representa, 53% dos entrevistados não leram nenhuma parte de uma obra, muito menos uma obra completa, nos 3 meses anteriores à pesquisa. Mais da metade das pessoas que foram entrevistadas, em pelo menos 3 meses, não leram sequer uma parte de alguma obra, de algum livro. Não apenas teologia, claro, essa pesquisa não é uma pesquisa teológica, é uma pesquisa de pessoas no geral, né? Que podem ter lido qualquer tipo de obra, qualquer tipo de leitura. E mais da metade, em 3 meses anteriores à pesquisa, não tinham lido sequer um parágrafo de uma obra que fosse. É um número muito grande, um número, de certa maneira, assustador, né? Pela primeira vez que essa pesquisa é realizada, a maioria dos brasileiros declararam nas pesquisas que não leem livros. Isso é bastante preocupante. É claro que o livro não é a única fonte de informação que nós temos, mas continua sendo a principal delas. Continua sendo uma fonte segura de informação, embora, por exemplo, não tenha a segurança acadêmica que um artigo científico possui. Um artigo científico, antes de ser publicado, ele é analisado por dois pares, né, por duas autoridades naquela área, naquele assunto,
dois pesquisadores que não conhecem o autor do artigo, que não conhece a outra pessoa que está lendo e avaliando, e esses analistas, depois de terem lido a obra, fazem suas ponderações e dão o seu parecer se o texto deve ser publicado, se deve ser corrigido, se não deve ser publicado e assim por diante. Quando os dois entram no acordo, ainda que eles não se conheçam e não se comuniquem, o texto é publicado. Se um der o aval e o outro não, um terceiro avaliador é chamado para decidir se será ou não publicado. Então, um artigo passa por esse crivo, e isso dá uma certeza, uma segurança importante, né, para aquilo que será publicado. Com um livro, não é bem assim que acontece, é um critério da editora, também tem um critério comercial, mas é claro que nós temos editoras importantíssimas no Brasil, editoras que fazem um trabalho muito sério e que têm muito cuidado na hora de escolher os autores, os títulos, os livros que serão publicados, que serão traduzidos, como, por exemplo, as parceiras desse canal e várias outras editoras muito sérias e importantes que nós temos no Brasil. Então, quando a pessoa deixa de ler livros, é muito provável que ela passe a se informar na internet. E na internet nós temos coisas bem legais, bem importantes, que mesmo feito por gente muito séria, inclusive, mas que mesmo assim não substitui o valor dos livros, né? Nem dos artigos. Mas também a gente tem na internet muito conteúdo ruim, muito conteúdo que não é verificado, não é aprofundado, que não tem referências, que não tem bases para aquilo, que é lançado a esmo, né? Principalmente nas redes sociais, que se baseia em fake news, em desinformação, e cada vez mais é preocupante o contato que essas pessoas têm quando elas deixam o livro de lado e passam a se informar por outras fontes nada confiáveis, né? Outro detalhe, apenas 27% dos entrevistados leram um livro nos meses anteriores à pesquisa. 27% leram um livro nos últimos 3 meses anteriores à pesquisa. E acho que é importante a gente fazer também uma pesquisa entre nós aqui. Qual é a periodicidade que você tem lido, né? Quantos livros você leu, por exemplo, nos últimos 3 meses, que é o período em questão da pesquisa? Se você puder, escreva aqui nos comentários. Eu vou abrir na comunidade também uma enquete em que você nem precisa se identificar, para a gente ter uma noção entre as pessoas interessadas por teologia, como tem sido essa frequência. E é óbvio, é impossível estudar teologia ou qualquer ciências humanas sem o hábito da leitura. E a leitura de livros e artigos científicos, ok? Não substitua livros por blogs, não substitua por redes sociais, embora tenha gente boa, séria, importante, como esse canal também tem aderência, presença nas redes sociais, mas nem todos que estão por lá têm esse critério. E mesmo que seja coisa boa, você não pode substituir, jogar fora os livros, porque eles são muitíssimo importantes. E outra coisa, também não entre nessa de que você vai atrás de PDFs apenas. Tem gente que faz isso. E esse é um atentado à cultura no Brasil. Esse é um atentado, é um crime contra a educação e a cultura no Brasil. Quanto mais pessoas fazem isso, pior é para os autores, pior para as editoras, pior para os leitores de uma maneira geral, porque cada vez defaz ainda mais a importância da educação, da leitura, da cultura, e com isso editoras vão à falência, livrarias vão à falência, e cada vez os livros vão se tornando mais objeto de luxo, e eles deveriam ser popularizados ao invés disso, né? Então essa é outra atenção que nós precisamos ter. Outro dado também importante, a média de livros lidos é inferior a 1 por pessoa.
pela primeira vez que a pesquisa registra esse dado. 0,82 livros por pessoa, menos de um livro por pessoa. Os livros mais marcantes, citados pelos entrevistados: primeiro lugar, a Bíblia; segundo lugar, O Pequeno Príncipe, que é um belíssimo livro, de fato; terceiro lugar, A Turma da Mônica, que tem uma importância grande na cultura brasileira, de geração após geração; quarto livro, Harry Potter, que ainda continua nessa lista, né? Ele que trouxe muitos e muitos adolescentes ao universo da leitura e fez um trabalho importante sobre esse aspecto. E quinto lugar, O Diário de um Banana, ainda está no top 5 dos livros mais marcantes. Esse também abriu as portas para a leitura para muitos adolescentes e pré-adolescentes. Os autores preferidos dos brasileiros: primeiro lugar, Machado de Assis; segundo lugar, Monteiro Lobato; terceiro lugar, Maurício de Souza. Três autores gigantes e importantíssimos da cultura brasileira, né? Agora, o fato da Bíblia estar em primeiro lugar não significa que a teologia tenha avançado, que tenha ligação com a teologia. Muitas pessoas têm a Bíblia como um livro marcante, que muitas vezes devem ter ouvido, lido de uma maneira romântica, apaixonada, fervorosa, sem ter nenhum critério de interpretação, sem que elas próprias tenham lido a Bíblia toda. Essa grande maioria que disse que a Bíblia é o livro mais marcante não leu a Bíblia toda. E a parte que leu provavelmente não entendeu, pelo menos a sua maioria, porque é um livro complexo, maltratado aqui no Brasil, inclusive pelas instituições religiosas e pelos pregadores que prestam, na sua maioria, um desserviço à compreensão do conteúdo bíblico por parte das pessoas que ouvem essas prédicas, né? E conhecer a Bíblia requer uma dedicação, requer a leitura dela toda, não apenas em parte, de maneira aprofundada, técnica, criteriosa, não apenas de uma maneira devocional. As mulheres ainda leem mais do que os homens. 49% das mulheres eram leitoras, esse número caiu para 44%, mas ainda é um número maior do que os homens. E os estudantes também leem mais do que aqueles que não estão estudando formalmente. O número dos estudantes leitores chega a 77%, e dos não estudantes o número é de apenas 37%. Qual outra conclusão que a gente pode chegar? Que as pessoas, na sua maioria, só leem quando obrigadas a fazer isso. Quando tem que passar numa prova, quando tem que fazer uma resenha valendo nota, quando tem que fazer um trabalho valendo ponto. A educação deveria ser muito mais amadurecida, muito mais madura, libertadora. Mas o que fazer se, quando não tem esse peso da obrigatoriedade, as pessoas simplesmente deixam de ler? Isso mostra também que as pessoas não têm amor pela leitura por si só, mas apenas enxergam a leitura de maneira utilitarista, para passar numa prova, para passar num exame, para ter uma nota alta, porque o professor mandou. E isso é utilitarismo. Enquanto que, se nós tivéssemos um zelo e um amor pela leitura, isso seria consequência daquilo que nós fazemos, né? Então, é importante que a gente fale sobre alguns números dessa pesquisa e que a gente saiba que o número de leitor tem diminuído no Brasil. Isso é ruim, isso é muito ruim, e que nós, que somos da área da teologia, da área de ciências humanas, devemos ter isso como um alerta, saber que muita gente não tem lido, os que leem, leem mal, não leem boas referências, e nós precisamos mudar esse quadro de maneira urgente, pelo menos dentro da nossa área, e estimular qualquer pessoa para fazer esse hábito tão saudável e importante. Esse canal não é apenas um canal teológico, é um canal também que tem o compromisso de uma divulgação científica, de compartilhar o conhecimento, o conteúdo, e a leitura é indispensável
para esse compartilhamento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aqui embaixo de deixar a sua curtida. E é claro, já está mais do que na hora de você se tornar membro desse canal e ajudar esse canal a ir além e ampliar as suas possibilidades. Clica ali em Seja Membro, escolha um plano que você quiser e participe conosco.